A CBF é impressionante. Tem uma semifinal de Copa do Brasil para começar agora, essa semana. E até este momento não havia datas disponíveis ou disponibilizadas para o torcedor poder se programar. Muita gente que vem de fora, de outros estados, para comprar passagem, aquela coisa toda. Sim, ninguém sabia qual data e horário os times jogariam nas semifinais da Copa do Brasil. Até que, às 9h30 da noite de um sábado, a CBF emite uma nota divulgando essas datas. E não atendendo, não atendendo, né? Porque, na verdade, Corinthians e Vasco nunca fizeram pedidos nesse sentido. Os pedidos foram feitos especialmente pelo Flamengo. O Atlético Mineiro também tem jogadores selecionáveis, na verdade todos, né? Todos, mas o Flamengo bem mais, a gente sabe disso. O Flamengo, exatamente por conta da data FIFA, dos seus jogadores convocados, tinha pedido o remanejamento dessas datas. O Corinthians, entendendo essa especulação e o pedido, se manifestou e imediatamente dizendo que não concordaria com isso, porque o Corinthians disputa 3 competições, isso prejudicaria o planejamento esportivo do time, né? Porque tem a Sul-Americana contra o Racing lá no dia 24, né? Que cai numa quinta-feira. Tem o Campeonato Brasileiro, em que o time está brigando aí para tentar escapar do rebaixamento, então, inclusive, há uma prioridade nesse momento ao Campeonato Brasileiro. E assim, Brasileiro e Copa do Brasil, produtos da CBF, tá? Da CBF. A CBF que não cuida dos seus produtos, mas preciso dizer, os campeonatos em que o Corinthians, pelo menos está em 3, né? Um é da Conmebol, 2 são da CBF, tá bem? O Corinthians disse que não aceitaria. Enviou um ofício à CBF dizendo, não concordamos com isso e não vamos aceitar. O que a CBF fez? Emitiu uma nota na noite deste sábado, alterando a data inicial das semifinais da Copa do Brasil, com o jogo de volta, que seria lá ou 16 ou 17, a data base, né? A semana seria 16, 17 de outubro, quarta ou quinta-feira. Data FIFA termina no dia 15 de outubro. A CBF disse que esses jogos eles serão do Campeonato Brasileiro, que aconteceriam no final de semana seguinte, 19 e 20. E marcou a semifinal da Copa do Brasil, a volta, para o final de semana, 19 e 20, antecipando os jogos da rodada do Brasileiro para esse meio de semana. Quer dizer, a CBF, ela entende, e eu vou trazer a nota para vocês entenderem, ela entende simplesmente que não teria como marcar um jogo da semifinal da Copa do Brasil, porque isso prejudicaria o evento, o espetáculo, né, a isonomia da competição, ao marcar esse jogo para as datas ali depois da data FIFA. Mas um jogo do Campeonato Brasileiro ela pode. Ela não pode marcar da Copa do Brasil, mas ela pode marcar do Campeonato Brasileiro, em que os times que estão com objetivos ainda na competição terão os mesmos prejuízos da data FIFA, porque os jogadores não vão ter voltado. Numa competição em que, por exemplo, o Corinthians está brigando para não cair, em que é extremamente necessário você ter os seus jogadores. Contra o Flamengo na Copa do Brasil também seria, claro, mas no Campeonato Brasileiro, simplesmente a CBF jogou para o Corinthians, especialmente o Corinthians, tá? Porque o Vasco está no meio de tabela, mas também tem uma prioridade no Campeonato Brasileiro, e o Pedrinho, o presidente do Vasco, já se manifestou assim, com repúdio total ao que foi feito. Repúdio total. Porque o Vasco também foi prejudicado. Mas o Corinthians está na zona, gente. E aí o Corinthians vai jogar um jogo de Campeonato Brasileiro um dia depois da data FIFA. E aí os jogadores que foram convocados, e tem vários selecionáveis no Corinthians, Félix Torres, José Martínez, o Romero pode ir, entre outros. E aí, como é que fica? Aí tudo bem? Tudo bem, CBF? Quer dizer, pode para um, não pode para outro? Gente, não dá para entender. Não dá para entender. Mas para vocês entenderem um pouco mais, ou tentar entender, a nota foi o seguinte. Em função das datas definidas pela Conmebol para Libertadores e Sul-Americana, a CBF, cara, não dá, é difícil, ficou impossibilitada de organizar as partidas das semifinais de volta da Copa do Brasil na data originalmente programada para o dia 17. Ela ficou impossibilitada. Não vai dar para marcar dia 17 por conta das partidas da Libertadores, da Sul-Americana na outra semana e tal, porque não vai atravancar aí com o final de semana e tal, mas do Campeonato Brasileiro ela pode. Ela pode. É impressionante.
A publicação das tabelas da Libertadores e Sul-Americanas pela Conmebol, que por razões de segurança pública da cidade de Buenos Aires marcou o primeiro confronto da SEMI entre o clube Atlético River Plate e o Atlético Mineiro para o dia 22 de outubro, na terça-feira. Ou seja, o jogo, né, entre o River e o Galo na terça, impossibilitou a CBF, então, de marcar esse jogo da Copa do Brasil na quinta ou na quarta, né, na quinta, dia 17. Bom, mas um jogo do Campeonato Brasileiro pode, claro, aí não tem problema, beleza. Após ouvir os clubes envolvidos, ouviu, mas não escutou, né? Aquela história, ouvi, mas não escutei. E com base no Regulamento Geral de Competições, a CBF decidiu alterar as datas dos jogos de volta da fase semifinal para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Então, os jogos entre Corinthians e Flamengo, Vasco e Galo serão no final de semana, 19 e 20 de outubro. Os jogos da rodada do Brasileiro Série A, que seriam disputados nos dias 19 e 20 de outubro, envolvendo os semifinalistas, serão antecipados para os dias 16 e 17 de outubro. Aí fecha com tudo. A explicação da CBF. Outras razões para essa alteração foram a elaboração e ajustes do calendário buscam sempre o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro. Isso é uma piada, gente, sério. E em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo. Então, de sacanagem, só pode. E reproduzir a experiência anterior bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais para o fim de semana. Aí eles estão falando da final aqui, não tem nada a ver a final, realmente que eles marcaram para 2 domingos, lá em novembro, acho que dia 3 e dia 10. Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, então ficou assim. Os jogos de ida da Copa do Brasil. Dia 2 de outubro, agora, quarta-feira, às 19h15, Vasco e Atlético Mineiro. Ou Atlético Mineiro e Vasco, jogando no Mineirão. Às 21h45, Flamengo e Corinthians. Quarta-feira agora, dia 2 de outubro. Tem jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Semifinal de Copa do Brasil. Até este sábado, às 9h30 da noite, o torcedor não sabia. Se tinha, que dia seria, qual a data. Beleza. Agora, a volta, 19 de outubro, no sábado, depois da data FIFA, no final de semana. Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, às 6h30 da tarde do sábado. E no domingo, às 4 da tarde, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, dia 20 de outubro. Só que, o que aconteceu? Volta para o dia 16, tá? São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco, que seria no fim de semana, jogo da 30ª rodada, vai acontecer na quarta, dia 16. Fortaleza e Galo, que seria final de semana, quarta, dia 16. Na quinta, Fla-Flu. Fla-Flu. Na quinta, Flamengo e Fluminense. Só que aí vai dar tempo, tá? Pro Flamengo jogar com o Fluminense. Dia 17? Dá tempo dos caras chegar. Corinthians e Atlético Paranaense. Aí o Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense, jogando a vida no Brasileiro na quinta-feira. Vai jogar no domingo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, dando a vida. E na quinta-feira contra o Racing pela Sul-Americana. E CBF, olha, cara, eu morro e não vejo tudo. O Corinthians se manifestou imediatamente, com uma nota do Augusto Melo, uma nota firme, dura, que eu acho interessante a gente falar também. O Sport Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data do jogo. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo. É inadmissível que em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais. Especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições. E qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que infelizmente demonstra mais uma vez falta de compromisso com a equidade e a transparência, disse o presidente do Corinthians.
O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado, isso é verdade, contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF. E a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições. Foi bem o presidente Augusto Melo, como foi bem o presidente do Vasco, Pedrinho, porque, gente, não dá. A CBF ela escolheu priorizar um clube. E assim, nada contra o Flamengo, nada contra o torcedor do Flamengo, que deve estar achando lindo, deve estar achando legal, deve estar achando que eu estou em São Paulo, né? Que nós paulistas, né? Mesmo eu não sendo São Paulo, paulista, mas estando aqui, estamos olhando só por um lado. Não, gente, não. O fato do Flamengo ter desfalques por conta da data FIFA, ele não será o único. Ah, mas ele tem mais jogadores convocados? Bom, mas aí não é culpa de ninguém, né? Não é culpa do Flamengo, mas não é culpa do Corinthians também. E aí, quando o Corinthians, que tem que jogar no Campeonato Brasileiro, que visivelmente é a prioridade da temporada, o Corinthians está jogando nas Copas e tá legal e tal, mas a prioridade é o brasileiro. Aí ele pode jogar, depois da data FIFA. Aí ele pode. Então não faz sentido, gente. Essa troca não fez sentido algum. Especialmente porque os clubes pediram. Eles disseram, vocês não façam isso com a gente, tá? E eles fizeram. Agora é com vocês. Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal, tô te aguardando. Até a próxima. Tchau.